Bom, estamos nesse estudo sobre as fases do crescimento espiritual. Na semana passada foi trazido que há 3 fases na vida do homem. A primeira infância, onde é bebê, a meninice, o menino, e a varonilidade, que é a fase adulta. Assim como há na questão natural também, na nossa vida espiritual tem essas fases. E nós falamos sobre a fase no caso, na fase da primeira infância, que foi falado sobre a criança, o bebê. Comparando algumas atitudes do bebê, trouxemos para a vida espiritual do homem, que um novo convertido, por exemplo, ele vai ter atitudes, por exemplo, a questão da inocência, ele vai olhar tudo ali numa perspectiva como se não houvesse pessoas más no mundo, E, enfim, é a atitude do bebê, porque o bebê está na fase da inocência. O bebê também é a fase da ignorância, não tem um conhecimento profundo sobre os diversos assuntos. E assim o novo convertido não vai ter aquele conhecimento profundo acerca das coisas do reino de Deus, E tem que ter alguém para ensinar esse novo convertido, assim como tem o pai, a mãe, um tio, uma tia que vai ensinar o bebê, Então foi abordado também sobre a irritabilidade, que os bebês ficam irritados por qualquer coisa, e foi trazido que às vezes tem pessoas na igreja que agem com esse comportamento, que é uma característica de um bebê, de uma pessoa ainda imatura, que às vezes qualquer coisinha fica irritada, quer sair da igreja, quer brigar, Então são atitudes de bebê. Aí hoje nós vamos estar abordando sobre a meninice e finalizando também com a fase adulta. Bom, seguindo então aqui, hoje na segunda parte desse estudo, os meninos, eles são instáveis. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Então, essa é uma característica do menino. O menino, ele é instável. Por exemplo, se for pedir para uma criança, olha, sábado você tem que estar às 17 horas lá na igreja para a gente ensaiar. Ao invés de você pedir para o pai, você pedir direto para o menino. Pode ser que aquele menino fale, não, pode contar comigo que eu vou estar lá. Só que se aparecer um coleguinha dele chamando ele para brincar, ele vai romper esse compromisso e não vai nem doer, ele não vai nem se sentir mal de ter rompido esse compromisso. E porque ele é instável, uma hora ele fala, não, pode contar comigo, mas chega na hora, ele vai voltar atrás, da palavra dele. E nós vemos que pessoas na igreja têm essa atitude de menino, que eram para, assim, cumprir com as suas palavras, Não, pode contar comigo. Só que daí, na hora que você vai tentar contar com aquele irmão, ele não está lá. Então, é algo para a gente pensar, meus irmãos, se nós temos sido inconstantes. Esse livro o livro de Tiago, aqui, neste versículo ao qual lemos, ele mostra, peça com fé, porém sem duvidar, porque quem duvida é como uma onda do mar, que é levada de uma parte para outra. Tem pessoas que oram pedindo uma bênção para o Senhor hoje, amanhã já mudou, Eu fico até imaginando, a pessoa vai orando, e daí Deus fala com o anjo dele, envia lá a bênção. Aí na hora que o anjo está chegando com a bênção, o irmão lá que está orando já muda. Ah, não quero mais isso. Aí eu fico imaginando o anjo olhando para Deus e Deus. Não, volta com a bênção, ele não quer mais. Tem pessoas que é assim, ela quer uma coisa hoje, amanhã já quer outra, não sabe o que quer. A palavra diz que o homem, esse não vai receber nenhuma coisa de Deus, quem segue desta forma, desta maneira. Então, meus irmãos, uma característica do menino é ser instável, ser inconstante. Não se pode depender do menino. Ele não tem responsabilidades. Aleluia. E há pessoas na igreja que não têm responsabilidade. Não, irmão, pode marcar meu nome aí na caravana aí que eu vou. Pode, em nome de Jesus. A pessoa ainda fala, coloca o nome de Jesus no meio do negócio dele. Em nome de Jesus eu vou nessa caravana. Aí a pessoa não vai, não avisa,
o dono da caravana que não vai, não paga também. É uma pessoa, meus irmãos, que além de ser inconstante, instável, é uma pessoa que não tem compromisso. Não tem compromisso. O mínimo, se uma pessoa não vai em algo e avisa de última hora, é pagar a caravana, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei. Mas tem pessoas, meus irmãos, que agem assim como meninos, não tem compromisso. O pastor coloca a pessoa para abrir culto, a pessoa não vai, não dá satisfação. Aí quando o pastor, por exemplo, tira da escala, aquela pessoa fica nervosa. E acontece que às vezes a gente faz o que é errado e ainda ficamos nervosos, sendo que nós estamos errados, sendo que nós estamos com uma atitude imatura. Então é algo para nós refletirmos e algo que você almeja, que você tem orado a Deus. É isso que eu quero mesmo, Senhor? É isso que eu quero. Então ore com fé, não seja inconstante. Deus tem uma obra na tua vida, tem um chamado, então dê o melhor no que Deus colocar na tua mão, né? Não sejamos, né, meus irmãos, a palavra mesmo diz que é sim, sim, não, não. Né? O que passar disso é procedência maligna. Então que nós possamos ver dessa característica do menino e fugir dessas atitudes de menino. Olha só o texto de Colossenses. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Esse é um outro ponto do menino, que eles são impressionáveis. Ou seja, os meninos, eles se impressionam com qualquer coisa. Nossa, olha aquilo, que coisa maravilhosa. Qualquer coisa assim que o menino vê, ele fica impressionado. E às vezes tem pessoas que se impressionam facilmente, né, meus irmãos, e são levados por palavras persuasivas, por palavras enganosas. Pessoas, às vezes, que deixam de congregar ali com um pastor que se importava com a vida espiritual dele e vai de encontro a pessoas que não se importam nem um pouco com a vida espiritual daquela pessoa. Às vezes tem pessoas que vêem um vídeo, por exemplo, na internet, de uma pessoa pregando. Nossa, olha só como essa pessoa prega a palavra. Meu Deus, meu pastor não prega nem um terço desse pregador. Mas o pregador ali da internet, no teu momento difícil, que você precisar tomar um conselho com alguém, aquele pregador lá do YouTube não vai estar ali disposto. Vai ser o seu pastor que vai estar ali para te ajudar, para te instruir. Né? Então é algo, meus irmãos, que o menino ele não pensa, sabe? Ele vai na emoção, fica impressionado, ele vai na emoção, ele não vê as consequências. Às vezes tem pessoas, por exemplo, a pessoa sai da congregação dele e vai numa festividade. É logicamente que no dia de uma festividade, a igreja vai estar cheia, o grupo vai estar, o louvor tudo bem afinado, né? Vai ter um grupo enorme, porque às vezes os irmãos, o regente ali chama irmãos de outra região para ajudar ali no louvor, vai estar aquela coisa maravilhosa, né? Tudo maravilhoso, o louvor, a decoração, a organização. Só que no decorrer dos dias, a igreja não vai ser todos os dias daquele jeito. Mas às vezes aquela pessoa vai naquela igreja num dia de uma festividade, ela fica impressionada, ela fala, nossa, mas a minha igreja não é assim, eu vou vir congregar aqui. Mas daí ela vai ver no dia a dia não é um congresso. Aí a pessoa sai daquela igreja, vai para outra e fica assim. Né? A pessoa, né, meus irmãos, é movida ali pela emoção. A pessoa vai sendo levada. Só que Deus, ele não quer que nós venhamos ser como meninos, que ficam impressionados com qualquer coisa. Tem pessoas, meus irmãos, que se ouve uma palavra, assim diz o Senhor, meu Deus, a bola do olho já começa a virar, a pessoa já não dá um branco, já não vê mais nada. E Deus quer que nós sejamos assim? Não, Deus quer que nós venhamos analisar a revelação, a profecia que estamos recebendo. Mas tem pessoa que é assim diz o Senhor, a pessoa já... O pregador fala isso, assim diz o Senhor, a pessoa já não está enxergando mais nada, fica impressionada, né, com as palavras ali, né, meus irmãos? Nós temos que ser maduros, temos que deixar essas atitudes de meninos. Isso mostra uma maturidade, quando nós não somos levados por palavras persuasivas, como traz aqui em Colossenses, quando nós não somos levados pelo que vemos e pelo que sentimos, não somos levados pela emoção, mas nós somos levados, guiados pelo Espírito Santo. Isso que nós devemos, que deve acontecer em nossas vidas. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Curiosidade.
Os meninos são curiosos. Ele quer saber de tudo. Onde, quando, quem, como, que horas, que segundo, milésimos. A palavra nos diz acerca da curiosidade que nós devemos cuidar dos nossos próprios negócios. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Olha, é tão interessante esse provérbio que se for pegar na orelha de um cão que está aí na rua, um cão bravo, vai dar ruim, né? A pessoa vai se machucar. Então esse provérbio diz, olha, quem se coloca em questão alheia, questões do próximo que não convém, são questões do próximo. E a pessoa quer se pôr, quer saber o que está acontecendo com a vida da pessoa, quer se colocar em questões alheias. É como pegar um cão pelas orelhas. Então, a pessoa vai se machucar. Um menino, meus irmãos, ele é curioso. Às vezes o menino vê o pai ali conversando com o outro, ou vê os adultos conversando, ele já quer entrar no assunto, mas quem que foi? O que aconteceu? Como? Quando? Onde? O menino sai perguntando, ele quer saber de tudo. E tem pessoas na igreja, né, meus irmãos, que a pessoa, uma coisa é o pastor, às vezes, comunicar um líder, ou a pessoa que vai ali ajudar a resolver o problema. A outra coisa, o pastor está comunicando a coisa ali, uma informação para quem vai poder resolver, para um líder, o que seja, e chega um outro que não tem nada a ver com aquele assunto e quer saber. Tem pessoas na igreja hoje que quer se colocar em questões alheias, questões que não convêm, meus irmãos. E isso, a pessoa acaba até caindo em fofoca. Por que o menino quer saber do assunto que não convém a ele, que não compete a ele? Ele vai pegar esse assunto e vai sair passando. E tem pessoas na igreja que é assim. E não é simplesmente a questão de ser um novo convertido, que o novo convertido está aprendendo. Às vezes são pessoas que estão há muito tempo na igreja. Não, mas quem saiu da igreja? Quem? Ele saiu da igreja? O fulano lá? Meu Deus. Eu já sabia. Não, mas quem que deixou de tomar santa ceia? Não, mas que assunto é esse aí? Não, qual jovem, qual irmão que fez tal coisa? Não. Sabe, meus irmãos, é um menino curioso, quer saber de tudo. Se fosse saber para ajudar, mas, infelizmente, muitas das vezes, o que vemos não é saber de determinados assuntos para ajudar, mas, às vezes, apenas para fofocar. Os meninos são tagarelas e nunca aprendem o valor do silêncio. Hoje nós vivemos numa sociedade que todos querem falar, né? Queremos falar muito, 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 e queremos ouvir pouco. Hoje, meus irmãos, nós vemos que, às vezes, as pessoas nem dominam determinado assunto e as pessoas querem falar como se fossem experts em determinado assunto. Nós vemos, por exemplo, o crente TikTok. Às vezes, ou falando de uma forma geral, pessoas aí que a pessoa vê um vídeo de 30 segundos, sei lá, de uma psicóloga ou de um médico falando ali, e a pessoa já, agora eu sou um médico, agora eu sou um cirurgião, e a pessoa sai falando do assunto como se dominasse, né? E a geração que nós estamos vivendo atualmente, as pessoas querem falar muito, mas poucas querem ouvir. E a Bíblia nos ensina, né, meus irmãos, devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. É até algo interessante que, se nós formos ver o corpo humano, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então já tem um sinal aí, tem um mistério aí, que é para nós estarmos prontos para ouvir mais e falar menos. Mas o menino, ele é tagarela, sabe? Às vezes, quando a gente para um pouco, sei que a gente tem muito disso de querer falar, mas se nós aprendemos o valor que o silêncio tem, quem fala mais, erra mais. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quem fala muito, ele comete pelo menos 3 erros comuns, que seria maledicência, falar vaidades e falar tolices.
Então, aquele que fala muito, meus irmãos, que não refreia a sua língua, ele tem o perigo de cometer esses 3 erros. Tem mais erros, mas pelo menos esses 3 erros comuns. Maledicência. Maledicência, basicamente, é comentar e debater sobre os defeitos do outro. Então, por exemplo, nossa, você viu aquela pessoa? Você viu o tamanho do nariz daquela pessoa? Nossa, você viu como ele anda? Você viu a mão dele? Você viu a orelha dele, o tamanho da orelha? É isso, é maledicência. É comentar sobre o defeito do próximo. Né, meus irmãos? É uma coisa muito feia. No mundo é comum, às vezes, a pessoa zombar de como o outro anda, de como o outro fala. Nossa, olha só como aquela pessoa fala. Só que às vezes tem pessoas que agem assim na igreja. Nossa, você viu como aquele irmão falou lá? Meu Deus, ele assassinou o português. Assassinou, reassassinou, nem sei se existe essa palavra. Rapaz, ali, meu Deus, não sei o que aconteceu ali. Foi um acidente na língua portuguesa. A pessoa fica ali, meus irmãos, olhando o defeito do próximo, e não só olhando, mas comentando com os outros. Isso é maledicência. E olha que a palavra diz, deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Então, né, meus irmãos, que possamos deixar tudo isso, né, meus irmãos, a malícia, a inveja, fingimento, engano, e possamos aí ter atitudes como homens maduros. Homens maduros, você, né, que tem uma atitude como um servo e uma serva de Deus maduro, quando você vê uma pessoa com essas atitudes, você vai pegar e vai falar, não, irmão, não faz isso não zomba de como aquele irmão fala, de como ele anda, não, vamos respeitar, ele é o nosso irmão em Cristo. Então é isso, meus irmãos, isso é uma atitude de um homem e de uma mulher madura e madura, que quando vê um ato assim, ele não compactua. Agora tem pessoas que vai entrar ali na rodinha e vai, não, realmente, nossa, você viu como ele fala em línguas estranhas? Olha que perigo, né, meus irmãos? Eu já vi pessoas, né, às vezes zombando de como outro irmão falava em línguas estranhas. Eu falei, não, irmão, vigia. Eu não sou perfeito, né, eu tenho que melhorar muito, né, meus irmãos? Mas ali eu vi aquela atitude, eu vi que não era certo. Eu falei, não, irmão, né, vai zombar de como o outro fala em línguas estranhas, né? Então, né, meus irmãos, a igreja, nós estamos começando ou estamos perdendo foco já há um bom tempo, né? De uma forma geral, a igreja, pelo menos no Brasil, perdendo foco, né, meus irmãos? As pessoas zombam, né, praticam da maledicência sem saber que está cometendo deste pecado contra o seu próprio irmão. Olha só outra passagem, Mateus capítulo 7, versículo de número 3 ao 5. E por que tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, esse texto mostra que nós temos falhas também, né? É até algo que eu vi uma certa vez em uma palestra, que muitas das vezes a pessoa até zomba o próximo porque ele se sente inveja do próximo, né? Sente menor que o próximo, sente ameaçado pelo próximo, então ele começa a zombar da aparência do próximo, do cabelo, da vestimenta, né, meus irmãos? Só que isso, entre nós, não pode existir. Às vezes tem uma pessoa que ainda tem uma atitude de menino, mas um crente que já tem um tempo na igreja, ele deve instruir a este. E não ter a mesma atitude que aquele, né? Às vezes tem crente que tem tanto tempo na igreja e tem a mesma atitude daquele novo, ao invés de instruir o novo. Essa atitude não agrada a Deus. Não, a pessoa entra lá, nossa, é verdade, né? Olha só como ele anda, olha como ele fala, nossa, olha como ele prega, meu Deus. Não, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. Olha só outra palavra aqui, em Provérbios capítulo 6. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia
contendas entre os irmãos. Então é tão interessante, meus irmãos. Isso também é uma atitude de menino, né? Comentários maliciosos, né? Comentários que ocasionam contenda entre o próximo. E a palavra nos mostra que dessas 7 coisas, a 7ª o Senhor abomina. As 6 primeiras o Senhor odeia. Agora a 7ª o Senhor abomina. Então é algo terrível diante de Deus. E o que é esse algo? Semear contenda entre os irmãos. Alguém pode dizer, não, cada um toma conta de si. Não, ele entrou na contenda, lá na briga, porque ele quis. Mas se você semeou aquela contenda, se você, como diz aí, tacou lenha na fogueira, isso é uma atitude de menino, não de uma pessoa madura na presença de Deus, e você está pecando contra Deus, e Deus é um pecado que Deus abomina. Todos os pecados, né, meus irmãos, levam o homem à condenação. Não tem um pecadinho, um pecadão, mas aqui mostra que isso é algo que o Senhor abomina, né, algo terrível diante do Senhor. Aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para proveito, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Que dos nossos lábios não saiam nenhum tipo de palavra indecente. Tudo isso aqui que eu estou falando é referente à maledicência. Quem fala demais acaba cometendo um desses 3 pecados. E um desses é a maledicência, que envolve tudo isso que eu falei. Zombar do próximo, comentários indecentes, comentários maliciosos. Tudo isso envolve a maledicência. A outra questão, um pecado comum da gente cometer, quando se fala muito, é falar vaidades. O que seria falar vaidades? Seria sempre falar sobre si mesmo. Nossa, como eu sou bom. Não tem ninguém como eu sou bom demais. Eu sou humilde demais. Humildade é meu sobrenome. Meu Deus, não tem ninguém como eu. Deus ali, certamente, ele tem reservado um lugar exclusivo para mim lá na glória. Eu sou a casa favorita dele. Que nem um louvor que eu ouvi esses tempos, né, meus irmãos? Eu fiquei refletindo. O louvor até tem umas partes lá do louvor que é bonita, mas o final lá, o rapaz começa a louvar. Eu sou a casa favorita, sou a casa favorita. Como se, né, meus irmãos, como se diante de Deus ele favorecesse mais um filho dele do que o outro. Tem pessoas que, meus irmãos, falam vaidades. Não, eu sou o favorito do papai. Deus, ele olha para mim e vê eu melhor do que os outros filhos dele. Eu sou o favorito. Não, meus irmãos. Assim como você e eu somos queridos por Deus, todos os outros filhos dele, toda a igreja, todos são queridos por Deus do mesmo jeito. Então, a pessoa que fala muito, ela comete vaidades, fala vaidades, fica falando de si mesma, não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Quem, meus irmãos, tem atitudes boas, as próprias pessoas verão e as próprias pessoas falarão. Não precisa aquela pessoa falar, não, eu tenho o Espírito Santo comigo, não, eu ando em santidade. Não precisa. Se você tem atitudes de um servo de Deus, você não precisa. Se você anda numa vida assim, se você é humilde, você não precisa falar que você é humilde. Quem fala que é humilde já deixou de ser humilde, né? Meus irmãos, então são coisas, atitudes de menino, porque ele fala muito. Então fala muito, acaba errando muito. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, deixa que o Senhor te louve, deixa que o Senhor te exalte. Nós vemos Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas do pai dele lá, ninguém conhecia Davi, mas Deus ali, meus irmãos, Deus conhecia Davi, e Deus exaltou Davi, Deus honrou Davi,
Deixe que o Senhor faça por ti. A gente não precisa, né, meus irmãos? Nós queremos ali falar, não, eu sou isso, só que não deixa que Deus te exalte. Amém? Falar tolices é o terceiro item de que quem fala muito acaba cometendo 3 pecados. E o terceiro é a tolice, falar tolices. Ou seja, fazer brincadeiras inconvenientes. O menino faz brincadeiras inconvenientes, conta piadas fora de hora, e piadas até às vezes maliciosas, conversas, piadas sem graça, né, meus irmãos, que zomba do próximo, fala brincadeiras que não convém, né, meus irmãos. Sabemos que o crente não é a questão, né? O crente tem que ser como um general ali no quartel, né? Não pode... Não, o crente é alegre, o crente tem a questão de brincar com o próximo, né? Mas tudo com respeito, né, meus irmãos? Nada de brincadeiras indecentes, brincadeiras fora de hora. Imagina, ele está num velório e a criança lá contando piada ali, não respeitando o momento ali, piadas totalmente sem pé, sem cabeça. Então, as crianças cometem disso, acaba falando tolices, brincadeira fora de hora. Por quê? Porque é criança. Agora, um adulto ter essas atitudes é algo que acaba sendo questionável, né? Se a pessoa tem atitudes assim, brincadeira fora de hora, quem olhar vai falar, nossa, olha que meninão. Vai ver aquela pessoa, um adulto que tem brincadeiras fora de hora, brincadeiras bobas que não convém, aquela pessoa vai falar, o meninão lá, só cresceu, mas ainda é um meninão. Assim, calamacharabacanta. Assim tem, meus irmãos, muitas das vezes nós temos atitudes de menino na igreja, né? Precisamos crescer, precisamos, né, estar prontos ali para ouvir e tardio para falar, porque assim erraremos menos. Olha só, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, foi brincadeirinha. Não, desculpa, eu só estava brincando. Meus irmãos, Provérbios capítulo 26, versículo 18 e 19. Tem pessoa que faz o mal contra o próximo, calunia o próximo, aí depois fala, não, eu só estava brincando, irmão. Tem brincadeiras, meus irmãos, que prejudica uma vida, às vezes prejudica um casamento, às vezes pode fazer, né, meus irmãos, comprometer um lar, uma família, um ministério. E a pessoa fala, não, eu só estava brincando, não era sério, não. A pessoa vem com mentira e depois fala, não, eu estava brincando. Imagina, meus irmãos, isso compromete o ministério de alguém, a vida de alguém, a reputação de alguém. O menino não olha as consequências das suas brincadeiras. Não olha como uma pessoa pode ser prejudicada, como a moral da pessoa pode ser denigrida. E pessoas, meus irmãos, quando sofrem algo, às vezes a pessoa cai até em depressão, né? Por conta, às vezes, de uma mentira, e depois chega lá a pessoa, eu estava brincando. Eu fiz isso por brincadeira. São meninos. Meninos não medem as consequências das suas palavras. Nós devemos ter uma linguagem sã. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 8, vem nos trazer acerca disso. Eu vou ler só o versículo 8 por conta do tempo. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, nós temos que ter uma linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário nosso, o inimigo, o diabo, venha contemplar ali, venha falar, nossa, não tem nem o que dizer dele. Que nem Jó, era um homem que agradava a Deus. Aí Satanás ainda tentou falar algo a Deus. Jó só te serve porque tu dá bens para ele. Mas Deus permitiu a prova na vida de Jó porque Deus conhecia Jó. Então que nós possamos ter um caminhar santo e puro, um linguajar são, palavras boas, palavras que edificam. Hoje, palavras para derrubar alguém já tem muito. Que nós possamos ser dispenseiros do Senhor, levando a mensagem, um alimento para os corações, levando a mensagem de esperança para aqueles que estão caídos. Então que deixemos as atitudes de menino. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir
e tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19, como foi trazido acerca desta mensagem. Os meninos competem uns com os outros, né? São competitivos. Eu sou melhor nessa brincadeira. Eu sou melhor nisso. Olha, eu tenho um estojo aqui. O meu estojo é melhor que o seu. Eu tenho uma bola aqui. Minha bola é melhor. Eu tenho 5 bolas lá em casa. Eu tenho 10. Sabe, os meninos gostam dessa competição. E, infelizmente, a igreja de Corinto, apesar de ter várias pessoas adultas, se fosse olhar espiritualmente, tinha muitos meninos naquela igreja. A igreja de Corinto, eles tinham vários dons, mas eles ficavam competindo. Eu tenho 3 dons. Só 3? Eu tenho 4 dons. Eu tenho 5. Eu tenho 7 dons. Eu tenho os 9 dons. Capaz que alguém até inventasse um dom a mais para falar que tinha mais 9 dons só para sair por cima do próximo. Na igreja hoje tem muito isso. Eu prego melhor. Eu que louvo melhor. Não tem ninguém que toca um instrumento como eu. É aquela competição, meus irmãos. Competição, quem toca melhor. Às vezes você vê, a pessoa ali quer mostrar que toca um instrumento, que toca bem um instrumento, e ali parece que começa um a competir com o outro, quem toca mais. Nem no momento do louvor que tem que ter aquela calmaria, que tem que dar uma pausa, a pessoa não pausa, vai tocando e quer tocar e quer mostrar que sabe. Tem muito disso. Isso é uma atitude de menino. Ver quem prega melhor, ver quem louva melhor. Diante de Deus, o que o Senhor quer, meus irmãos, é isso de nós. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só. Alamachai. Que nós venhamos considerar os outros superiores a nós. Imagine se toda a igreja fizesse assim. Meus irmãos, que tremendo que seria. Nós entendermos, não, o meu irmão é superior a mim. Isso é humildade, a gente vê os outros superiores a nós. Só que hoje tem invertido a mensagem. Nós que queremos ser superiores. Jesus nos ensinou a servir. Jesus lavou o pé dos seus discípulos, e assim como ele lavou o pé dos seus discípulos, serviu aos seus discípulos. Olha, o mestre estava servindo aos seus discípulos. Então nós que somos servos, então nós devemos, assim como o mestre fez a atitude de servir, nós devemos servir. Mas hoje as pessoas querem ser servidas. Hoje as pessoas não querem servir ao próximo, ver os próximos como superiores a si mesmo, não. Nós queremos sair por cima. É aquele negócio, aquela competição. Não, eu faço melhor, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Mas a palavra nos mostra, meus irmãos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Então isso é humildade, nós considerarmos os outros superiores a nós. Cristo, eu não vou ler aqui por conta do horário, mas Cristo aqui em Filipenses capítulo 2, 5 ao 8, nos mostra que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, isso é o quinoses, ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana e se humilhou a si mesmo. Olha só que tremendo. E foi obediente até a morte, meus irmãos, e morte de cruz. Você não vai ver Jesus se exaltando, você não vai ver Jesus falando, não, eu sou o cara, eu que faço acontecer. Ele é Deus. Ele era Deus, mas nem por isso ele se exaltou. Então, um exemplo maravilhoso para nós, meus irmãos. E ele foi obediente até a morte, e o Deus Pai o exaltou e deu um nome que está sobre todos os nomes. Algo interessante, importante para entendermos, que o menino ele não pode usar a herança. Nós temos uma herança em Cristo, mas enquanto nós não formos maduros espiritualmente, nós não vamos receber o que Deus tem para nos entregar. Às vezes achamos, não, tudo no tempo de Deus. Amém, tudo é no tempo de Deus. Mas tem coisas que nós atrasamos, o que Deus quer fazer na nossa vida. O povo de Israel era para entrar na terra prometida,
Mas o povo de Israel desagradou tanto a Deus, foram tanto meninos, ficavam reclamando. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho ali, Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, ficaram impressionados. Nossa, olha só. Aí daqui a pouco já estava lá no deserto murmurando. Eram instáveis. Olha como Deus é tremendo. Deus não é mais tremendo. Deus é o nosso Deus. Não, agora vamos pegar um bezerro de ouro. Sabe, meus irmãos? Eram inconstantes, eram imaturos. Tanto que eles provocaram tanto a Deus que morreram lá no deserto. Nós temos uma herança em Cristo. A maior herança é morar no céu. Amém? E aqui na terra, Deus tem muitas promessas para nós. Mas para isso, nós temos que deixar as coisas de menino. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. O que o menino vai diferenciar do servo? O servo é dono da herança? Não. O menino é? É. Mas enquanto o menino é menino, ele não vai poder tomar posse da herança. Porque até se o menino pudesse pegar a herança, capaz que ele gastasse a herança dele lá, da propriedade que seja, gastaria tudo com doce, né? Vendeu a propriedade lá por 1 milhão, ia comprar um monte de doce, ir no parque, ia gastar tudo. É menino, ele não sabe o que fazer com a herança. Então, por isso que Deus tem coisas que ele ainda não entregou para nós, porque nós ainda somos meninos em algumas áreas da nossa vida. O que Deus quer é que nós venhamos chegar na fase da varonilidade, ou seja, homens e mulheres que sejamos aí adultos, né? Mulheres e homens maduros, adultos. Atitude e crescimento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Meus irmãos, o menino não gosta de ter compromisso, o menino não quer trabalhar, quer ficar jogando videogame, vendo Netflix o dia todo. O menino não quer ter responsabilidade. E tem hoje na igreja pessoas que não querem ter responsabilidade. Deus está chamando, Deus quer usar. A pessoa não quer fazer nada, não quer abrir culto, não quer ajudar na limpeza da igreja, não quer evangelizar, não quer fazer uma visita. Não quer nada. Não, eu não quero ter compromisso com nada. Aqui Paulo traz, quando eu era menino, falava com menino, ele tinha atitudes de menino. Mas quando ele chegou à fase adulta, ele teve que acabar com as coisas de menino. Chega um tempo na nossa vida que se nós não crescermos, se o menino chega um momento ali da fase adulta, se ele não cresceu, o pai vai levar no médico lá para tomar vitamina, alguma coisa, ou tem alguma coisa errada, era para ele crescer. Chega uma fase na nossa vida que nós temos que crescer. Alamachai. E Deus está falando conosco. Chega um momento que nós temos que acabar com as coisas de menino. Chega um momento que, meus irmãos, nós temos que ser maduros. Paulo falava para os irmãos ali que, olha, vocês já deviam ser mestres. Eu queria falar com vocês como se fala a pessoas espirituais, mas vocês não são. Então tem que ficar no leitinho, tem que ficar aí, toma aqui o leitinho, a mamadeira. Por quê? Tem atitudes de menino, então não dá para trazer o alimento sólido. Uma feijoada ali, um mocotó, vai ter que ficar no leite. Nós temos que crescer, temos que chegar à fase adulta. Poder dizer, estou aqui, Senhor, me envia. Pode me enviar, Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor, eu creio que contigo eu vou vencer, contigo eu vou cumprir o meu propósito nessa terra, o chamado que tu tens à minha vida. O Senhor está procurando, os valentes, o Senhor está procurando um povo maduro. Nós precisamos nos dispor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. O que Isaías estava falando? Estava assumindo a responsabilidade. Pode me enviar, eu estou aqui. Às vezes o pastor procura alguém para colocar na frente de um trabalho, não consegue encontrar. E nós ficamos escondidos. E Deus querendo nos usar. Tem o começo da caminhada, sim. A pessoa começou na caminhada, como foi trazido no início desse estudo na semana passada, ela vai passar pela fase da meninice, aprendizagem, mas chega um momento que nós temos que acabar com as coisas de menino.
Temos que chegar na fase adulta, amém? E quem chega na fase adulta, ele almeja menos a terra e mais o céu. Ele almeja mais as coisas do céu e menos as coisas da terra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem pessoas que só sabem falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não tiro a questão que é bom ter uma saúde financeira, sim, mas tem pessoas que tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uma avareza, meus irmãos. O Deus dela é Mamon. E o que era Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Mas quem é maduro, ele estima pouco as coisas da terra. Moisés, ele recusou a glória do Egito, meus irmãos. O Egito simboliza o mundo. Moisés preferiu atender o chamado de Deus e passar nervoso lá no deserto com o povo de Deus. Mas ele preferiu, meus irmãos, atender o chamado de Deus. Jesus, ele fala do perigo de amar as riquezas. E a palavra de Deus nos adverte acerca disso. Uma pessoa madura, ele é indiferente diante do louvor, né? Tanto do louvor ou da censura. Se a pessoa fala que ela pregou bem, nossa, você não tem ninguém que prega que nem você. Meu Deus, o que é isso, hein? Você é um labareda na presença de Deus, labareda de fogo nas mãos de Deus, hein? Meu Deus, não tem ninguém que nem você nessa terra. Ou se a pessoa fala, nossa, rapaz, o que é isso? Você assassinou o português, você não prega nada. Aquele, meus irmãos, que é maduro, ele é indiferente, tanto à censura como às pessoas que o agradam. Ele é indiferente nisso. Ele não vai se abalar, porque ele sabe quem o chamou. Se ele está pregando a palavra de Deus, ele segue tranquilo, sabe que ele está fazendo a coisa certa. A intenção dele é agradar a Deus. Ele não é arrogante. Ele tem a capacidade de reconhecer que é Deus que está operando e não ele. Tem pessoas que falam, eu que faço, eu que curo. Não, é Deus que faz. E quem é maduro reconhece que é Deus que faz. Sabe escolher o alimento certo para comer. O bebê come até pedra. Peça de Kinder Ovo lá, os brinquedinhos de Kinder Ovo. Agora quem é maduro, ele sabe o que é comida, o que é brinquedo. E ele sabe que é um alimento saudável, que é um alimento estragado. Assim também quem é maduro sabe o que é a palavra de Deus e o que é heresia. Conversa fiada, ele sabe o que é o quê, né? Sabe discernir. Ele tem alvos e objetivos claros e é perseverante. Eu creio na minha vitória, eu vou prosseguir na minha vitória. Demore 1 ano, 2 anos, 5 anos, 45 anos, como Caleb. Caleb, meus irmãos, na sua velhice, ele chegou lá e disse, olha, eu quero a minha herança. Estou com vigor ainda. Eu não esqueci da minha herança, não. Estou perseverante aqui, ó. Eu quero a minha herança. É isso, quem é maduro, ele tem um objetivo claro. Não, eu vou perseverar na minha bênção, eu não vou desistir da minha vitória. Eu vou ser perseverante. O meu alvo é esse, o meu alvo é Cristo, eu vou seguir o meu alvo. O meu alvo é aqui, ó, almas para Cristo, eu vou seguir esse alvo, eu não vou desistir. Deus me colocou nesta obra como um pastor, eu vou seguir. Deus me colocou nessa liderança, eu vou seguir. Alamachai. É isso, meus irmãos. Quem é maduro, ele sabe que Deus o chamou. Ele sabe, ele tem objetivos e alvos claros. E é isso que Deus quer, que nós venhamos a se tornar pessoas maduras na presença dele. Olha só, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Deus resiste a quem é soberbo, mas dá graça ao humilde. Então que possamos, né, meus irmãos, buscar isso, esse crescimento, que possamos chegar à fase adulta. Temos coisas de criança na nossa vida ainda, de bebê na nossa vida. Temos algumas atitudes, né? Mas que através desse estudo o Senhor possa ter falado com cada um de nós. Nós possamos avançar, crescer mais na graça e no conhecimento, ser transformados de glória em glória, avançar no reino de Deus, para que possamos ser cheios da presença de Deus e usados nas mãos dele. Às vezes falamos, Senhor, tanto tempo eu estou na tua presença e ainda não sou usado, né, nisso, naquilo. Mas não é o tempo que vai definir se nós vamos ser usados poderosamente nas mãos de Deus. Não é isso que vai definir, não é o tempo. Mas é a questão da maturidade espiritual. Amém? Deus abençoe.